MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Opa, agora sim, né? Kari deve estar ouvindo. Se eu não abrir o microfone, a Kari não ouve a gente. Eu abri a tela e esqueci de um detalhe, esqueci de abrir o microfone. Vê se pode um negócio desse. Hoje é terça-feira, dia 9, dia do Integração e Cidadania. Eu tô vendo que eu tô conversando com a Kari, ela não responde, ela tá quietinha, mas eu não liguei o microfone, ela não ia me ouvir nunca. Ô, Kari, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, você ouvinte. Gratidão. Paulo, eu só ouvi a musiquinha. Bom, já era alguma coisa, né? Ai, já era alguma coisa, mas faz parte, né? O nosso convidado está chegando, eu vou colocar ele em tela, depois nós vamos, antes de iniciar o programa, né? Trazer aqui uma informação. Deixa eu só esperar aqui o Neltoir. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, não, cara. Eu também não. Eu chamo... Nós vamos ter que esperar ele entrar na tela aqui, né? Que ele já está acertando aqui o celular dele, para nós aprendermos o nome dele, pelo menos, né? Neltoir Rodrigues de Almeida, né? Já estou vendo a sala, um quarto, alguma coisa. Ele ainda não, ele tá atrás das câmeras. Eu acho que ele não quer aparecer. Eu chamo ele de Gaúcho. Eu acho que o amigo gaúcho não está querendo ver que a gente veja ele. Ele está apanhando do stream, no mínimo. Não, ele já entrou, já estou vendo a sala. Eu não sei se... Eu estou tentando virar aqui, não sei como é que vira. Eu também estou com esse problema. Eu imaginei que fosse isso. Eu já estou vendo... Você está aqui num quarto, é isso? Não, eu estou na sala. Estou vendo uma poltrona do outro lado. Isso, eu estou tentando virar o celular para minha câmera. Eu também apanhei. A Ana Cláudia me ensinou a rotação aqui, mas eu estou apanhando. Eu não estou achando aqui. Então você vai ter que virar o celular e ficar vendo. A gente te vê. Não tem problema. Deixa eu... Não, fica tranquilo, né? Eu estou apertando. Aí, agora você desligou a câmera, tá aparecendo só a sua foto. Tá. Ligou a câmera, tá aparecendo a poltrona. Porque ele aparece o microfone, ele aparece a câmera, configurações e bate-papo. Ele não aparece nenhum ícone para mim virar para o meu lado. Isso aí, eu acho que você teria que instalar, ir lá no aplicativo da câmera e fazer isso lá. Tá, deixa eu dar uma olhada. Fica à vontade. Não. Enquanto você... No aplicativo da câmera tá virado para mim. Mas que estranho. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, né? De repente você ficar do outro lado da câmera, né? E aí você vai só ouvir a gente aqui e nós vamos pelo menos te ver, né? Depois deixa eu ver aqui uma coisa. Fica à vontade. Estamos ao vivo em cores pelas ondas da 105,9 na rádio e também pelo aplicativo do Facebook do Jornal do Porto. E a Kari já deve ter publicado também, né? O Gelson já deve ter feito aí
o compartilhamento. Mas fica tranquilo. O amigo gaúcho, é isso, né? Eu vou fazer o seguinte, até que você encontra, tem um videozinho, é bem curtinho. Eu vou colocá-lo, automaticamente o sistema vai cortar os nossos microfones. Aí você tem um tempinho para ouvir o recado e ver se consegue essa mudança, ok? Não Vamos tem lá. como me desligar para mim entrar de novo, talvez? Tem. Então sai. Tem. É só. Eu vou tirar você e você entra novamente pelo mesmo link, pode ser? Isso, eu acho mais fácil, isso. Então vamos fazer, ó, eu vou tirar você, aí você entra de novo pelo link, ok? Vamos lá então, cara. Nós tiramos ele um golinho. Enquanto ele se ajeita, vamos ouvir aqui um videozinho que eu recebi agora de manhã e depois a gente entra no nosso bate-papo. Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer imenso falar com vocês. Estou passando aqui para agradecer pela colaboração na campanha Visão Solidária. Nós conseguimos R$3.000 e eu acabei comprando um por 3.300, uma promoção muito boa, da cor que eu gosto, é o 11, peguei de 64 GB, porque uma amiga muito especial me convenceu que vai dar certo, 64 GB, então eu comprei esse aqui. Esse aqui chama-se o Siaham, que em russo ou ucraniano quer dizer nos caminhos de Deus, porque ele vai ser usado para fazer a missão, não só nos meus momentos de diálogo com família, com amigos, mas principalmente para fazer a missão que é cuidar das pessoas. Então, gratidão a todos e a todas aqueles que colaboraram direto e indiretamente. Um forte, afetuoso abraço e um beijo no coração de cada um. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem, Kari. Acho que você conhece esse vídeo aí, né? Conheço. Ô, Paulo, Oi. como eu estou aprendendo a lidar com ele, por que eu não ouvi? Você não ouviu o vídeo? Não. Não, aí já não vou saber. Aqui no meu aplicativo e no rádio saiu normalmente. Sim, não, eu ouvi porque o Facebook ali, né, o Gelson compartilhou, então tá lá na sala, deu para ouvir um pouquinho, mas aqui no meu, interessante, não saiu. Vamos tentar. Deixa eu ver aqui o amigo Gaúcho tá chegando, mas não conseguiu virar a câmera, né, Gaúcho? Só um pouquinho. Só um pouquinho que a minha irmã está me assessorando aqui. Vamos lá. Não tem pressa não. O amigo gaúcho aqui é deficiente visual, então não é tão fácil, mas a gente chega lá. Não tem problema. Aí é importante até que isso aconteça. A Kari também está com tecnologia nova, está tendo aí algumas dificuldades, né, Kari? Mas a gente, de vez em quando está próximo, a gente orienta. Assim, via virtual é um pouco mais difícil, mas a gente chega lá também, né? A gente vai orientando. Mas aí fica tranquilo, Gaúcho. Olha, como você também é deficiente visual, se você... aí virou a câmera ou você sentou em lugar errado? Saiu, caiu, não tem problema. Deve estar acertando, mas eu ia pedir para ele mudar de lado, né, cara? E aí a gente via ele, não tinha problema algum. E ele ia ouvir a gente pelo áudio. Agora, em relação a você não ter ouvido o vídeo, você está me ouvindo normal, né? Sim, normalmente. Tá ótimo o som. Não sei te dizer, porque está indo pelo mesmo canal da mesa, então... Pois é. Talvez tenha sido gravado em mono, e quando foi aqui em estéreo, foi por um canal, né? E o outro canal não foi, talvez seja isso, né? Mas aí acho que deu certo, né? Deu certo! Mas antes de começar, diga o seu nome, porque eu estou apanhando para falar aqui. Eu sou conhecido como amigo gaúcho, mas o meu nome é Neutoir, com a letra N de navio, Neutoir. Neutoir. Então eu não errei tanto, só que eu falei Neutoir, então é Neutoir. Isso, Neutoir. Neutoir Rodrigues de Almeida. Seja bem-vindo, está já com a gente. E eu vou pedir, Kari, né, para ele mesmo fazer uma biografia rapidinha. Se apresente, quem é o amigo gaúcho Neutoir? Bom, o amigo gaúcho, né, como diz já gaúcho,
É um gaúcho da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, interiorana, uma cidadezinha de 44 mil habitantes, né? Neutoir Rodrigues de Almeida, né? Eu sou um dos 3 filhos do meu pai e da minha mãe. Eu sou o primogênito. Eu tenho 38 anos de idade. Eu sou professor aposentado, pedagogo, né? Devido a uma doença rara que eu tive nos olhos, chamada retinose pigmentar, né? Eu tenho 5% de visão no olho esquerdo e mais ou menos 10% no olho direito. Sou um cara que trabalha bastante, mesmo aposentado, fazendo solidariedade, ajudando outras pessoas que têm deficiência visual, assim como eu. O Neutoir é um cara simples, um cara tranquilo, que gosta muito de conversar, ajudar as pessoas, e é esse praticamente o tempo da vida dele hoje, né? Fazendo solidariedade. Ô, Paulo, Oi. ele tá sendo modesto, né? Porque ele não falou do currículo dele, né? Você percebeu? Ele foi bem sintético, ele sintetizou bastante, né? Mas nós compreendemos. Eu estava fazendo aqui uma rápida pesquisa sobre a criação de um projeto seu, e encontrei uma rede social que eu imagino seja do grupo, né? Sim. Aí eu ia colocar em tela, mas vou justificar o porquê não vou colocar em tela, e eu gostaria da opinião sua e da pastora Kari. Se for o grupo que eu encontrei, existe a imagem de 2 olhos e tem, né, nessa figura dos olhos estampada a bandeira do Brasil, se foi esse o grupo seu. Se não for, eu vou falar desse grupo também, aí mas eu quero a opinião de vocês. Sim, os Olhos Solidários do Brasil. Os Olhos Solidários do Brasil. Tudo a ver, né? Os Olhos Solidários do Brasil com a bandeira do Brasil. Mas agora nós, emissoras de rádio, televisivo, que é o caso que a gente está transmitindo, existe uma súmula do STF, o Supremo Tribunal Federal, proibindo, nesse período eleitoral, nós veicularmos imagem de bandeira. A nossa bandeira, o nosso símbolo, porque entende-se que existe um candidato, né, que na disputa a presidente que está usando o símbolo, e se eu usar esse símbolo, estaria fazendo, por tabela, propaganda eleitoral antecipada. Pode um negócio desse ou não? É como diz a piada, né? Pode, Arnaldo? Então, pode, amigo gaúcho? Pois é, né? Até quando nós construímos a logotipo, tu acredita que na época a gente não pensou na bandeira do Brasil? A gente pensou em fazer os olhos com as cores do Brasil, né? Pensando que são brasileiros, né? Em súmula, pessoas com deficiência visual que precisam ser vistas num país aonde há muito pouco tempo a pessoa com deficiência como num todo não era enxergada. Ela era vista como aquele coitadinho que ficava dentro das suas casas, protegidos pelos seus familiares. Hoje nós vemos, né, percebemos na sociedade, com a inclusão, a acessibilidade, um mercado de trabalho que insere as pessoas e muitas pessoas com deficiência visual no dia a dia. É comum tu encontrar no mercado, é comum tu encontrar fazendo uma compra num restaurante, numa loja, caminhando na rua, coisa que antigamente era muito difícil de ver pessoas com deficiência com uma mobilidade urbana tão presente quanto a gente vê hoje. Então, quando a gente criou Olhos Solidários do Brasil, foi isso, mostrar para o Brasil a cara do deficiente visual, né? Que somos deficientes visuais, mas não estamos escondidos. Estamos aqui, queremos ser vistos como tal, diante das nossas limitações, temos nossos direitos, temos nossos deveres, mas queremos ser enxergados pela sociedade. Muito bem. Cara, quer comentar? Porque está tendo muito desencontro, né, em relação a essa questão. Inclusive, o Tribunal Inclusive, Regional... os Olhos Solidários já tem 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? Vem muito tempo antes do agora, né? Entendi. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decide que a bandeira do Brasil não é objeto partidário. Decisão depois que foi mantida pela juíza do Rio Grande do Sul, que
dizer que o uso da bandeira seria considerado propaganda eleitoral de campanha. Então está tendo muitos desencontros, né? O Tribunal Regional aí do Sul disse que pode usar a bandeira porque não é objeto partidário, né? E está tendo muito fake news, né? É fake que usa a bandeira durante as competições de atletismo. Então, pelo sim, pelo não, né? Eu falei assim, eu vou optar para definir, para não correr o risco de repente, A gente sofrer problema. Sofrer Com problema. certeza, com certeza. Eu, ao meu ver, eu vejo como uma questão legal, né? A gente Sim. sempre tem que se imbuir de cuidados legais. A princípio, minha opinião particular, acho que símbolos nacionais não deveriam ser comprometidos por A, B, C, D, Y, X, né? Mas eu acho que quando se tem uma causa se falando muito, sempre se acontece polêmicas, né? E o intuito, eu acho que não é causar polêmica jamais. Então, aí existe alguma legislação, eu vou até deixar nós três aqui no mesmo nível, eu vou ler aqui um artigo, né, sobre o Decreto-Lei número 898 de 69, que definia os crimes contra a segurança nacional e a ordem da Polícia Social, determinava em seu artigo 44 que destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou símbolos nacionais, quando expostos em lugar público, era considerado crime. Isso, você vendo lá de 69, né? Aí eu concordo plenamente, você ultrajar, pisotear, como aconteceu aí recentemente. Agora, usar os símbolos como os atletas usam numa competição esportiva, como, por exemplo, o hasteamento e arriamento das bandeiras em solenidades públicas, né? Aí veio uma outra dizendo, olha, a bandeira no mastro pode ser usada, a bandeira fora do mastro não pode ser usada. Então está tendo muito desencontro. E como hoje a gente está fazendo um bate-papo falando sobre a visão, sobre essas questões, eu optei, né, para evitar aí um constrangimento de não mostrar o Facebook, embora estou dizendo qual é, vamos pôr o endereço, tudo certinho, para as pessoas conhecerem, tá ok? E as pessoas podem encontrar também no Instagram, né? O @olhos.solidários. Lá vai estar todo o nosso trabalho, logotipo, né? Então é um grupo bem bacana, com certeza o pessoal vai ficar bem imbuído lá. Ok, eu vou dar uma rápida pesquisa aqui e a gente vai, durante o nosso bate-papo, falando. Eu só quis pontuar para que as pessoas entendam, né? Como que, infelizmente, a política, porque é uma ciência também, todos nós somos imbuídos de política, como o partidarismo tem comprometido as ações corretas da política, infelizmente, e a gente tem que se pautar, porque nós não sabemos qual a real intenção de quem está nos assistindo. De repente, uma denúncia pode aí comprometer todo um trabalho sério que a gente vem fazendo há 25 anos. Pastora Kari. Neutoir, eu sempre achava que seu nome era Neuteir. E eu me confundi, então agora eu entendi, é Neutoir mesmo. Mas eu prefiro te chamar de amigo gaúcho. É melhor, é mais fofo, assim, é mais acessível. Você fica mais próximo da gente. E foi isso que me chamou a atenção no Neutoir, Paulo, essa proximidade. Eu lembro que me convidaram para participar do grupo do WhatsApp, do Olhos Solidários. Eu fiquei muito feliz, só que eu não consigo acompanhar o ritmo deles, eu confesso para você, Paulo. Eles são muito rápidos, eu não dou conta, não. Eu não consegui, mas estou lá no grupo, não quero sair. Porque, Paulo, eles conseguem se entender, a conexidade, conversar, assim, às vezes você vê 300, 400 mensagens, eu não dou conta. Eu não consigo entrar no ritmo deles, eu não sei o que eles fazem. E aí, conhecendo Olhos Solidários, isso o amigo gaúcho vai falar um poucão sobre isso. E aí eu comecei a ouvir o amigo gaúcho. Gente, que interessante esse moço. Aí eu fui pesquisar sobre ele. E aí, Paulo, você pode até observar aí o currículo desse moço e ler para nós. E eu peço para você, amigo gaúcho, sinta-se acolhido, Olhos Solidários, fale do grupo. Apesar que eu concordo com você, eu acredito que tudo aquilo que é símbolo, não deveria ser usado na política, porque a nossa bandeira ela é linda.
e é nossa, é do povo, então isso me incomodou muito, eu não sabia que nem podia usar agora nesse período, nem me toquei disso, Paulo. Mas fazer o quê, né? É lei, Um a gente... chimarrão em homenagem aos amigos que estão na audiência. Ah, delícia. Poxa, aí me deixou como não, que né? pode. Faz muito tempo que eu não tomo chimarrão. Sabe, quando meu irmão trabalhava de motorista e viajava muito aí para o sul, ele chegava a trazer, ele até tinha aí, e a gente de vez em quando fazia, mas agora faz tempo. E aqui não está fazendo frio, viu? Aqui está meio quente, né? Aí no sul, um chimarrão aí nesse horário. Tá frio aí, ô Neuê? Hoje está extremamente frio aqui na região noroeste, né? Chega o rosto da gente sentir como se tivesse uma navalha fina passando de frio. Nossa. Passa por entre as roupas no caminhar. Eu fui para o centro hoje cedo, tá muito frio, mas dentro de casa tá gostoso com um bom chimarrão. Maravilha. Então, Neutoíra, amigo gaúcho, fique à vontade para falar um pouco da sua história, dessa... Eu falo que você é um guerreiro, porque você trabalha muito, corre muito. Foi difícil agendar com ele, Paulo, mas conseguimos. Fique à vontade. Seja bem-vindo ao programa Integração e Cidadania. Que esse é o papel do Integração. Já diz, né? Integrar, divulgar, mostrar, apresentar, falar de coisas boas, de vitórias. Também, às vezes, a gente traz notícias que infelizmente, é preciso, né? Ruins, mas a gente precisa mostrar para a sociedade. Mas a ideia da integração é levar luz. Então, sinta-se acolhido por nós. Obrigado. E você conta para nós, por que você eu vou pedir para o Paulo ler em religião. Filósofo? Você é filósofo também? Eu não sabia isso. Você não tinha divulgado no grupo. Para mim, não, né? Eu descobri ontem. Bom, então vamos começar um pouquinho sobre a minha história de vida pessoal, né? Isso, eu, desde muito novo, eu sempre fui uma criança que gostou de estudar. Então, eu sempre fui muito indagador do que acontecia ao meu redor. Mãe, por que isso? Pai, por que aquilo? Tio, tia, por que aquilo? Me conta do tempo do passado. O que aconteceu? Mas por que era assim? Por que agora é diferente? Então, nesse meio tempo, eu sempre estudando muito e gostava muito de leis também. Desde muito criança, eu tive interesse por livros e sobre legislação. Era algo muito interessante que eu não conseguia imaginar o porquê que eu gostava tanto disso sendo criança, adolescente. Tanto que eu quase fui advogado, eu só não advoguei, porque realmente não segui a área, porque eu não tive condições financeiras de pagar uma faculdade na época. Naquela época, conseguir uma bolsa de estudo na área do direito não era tão facilitado quanto hoje. Existem algumas facilitações. Então, foi mais fácil para mim seguir o ramo do magistério e ser professor. E no meio da pedagogia, eu me descobri mais ainda como mais estudioso, mais indagador. No meu magistério, eu tive filosofia, eu tive sociologia, e ali eu descobri o quanto é importante a gente sempre indagar o mundo, sempre querer mais, saber mais, não com o intuito de saber mais do que os outros, mas aprender para repassar conhecimento ou para fazer o bem de uma melhor forma possível, porque a gente aprende muito com o passado, né? Com o passado, que é um passado recente, a gente pode dar um exemplo, a gente pode não cometer os mesmos erros e mesmos enganos. Então, eu sempre fui um cara nesse sentido, de buscar conhecimento para mim, para o meu autocrescimento pessoal e profissional, e também no sentido de me sentir útil na sociedade. Né? Eu me inseri em meios políticos, em organizações não governamentais, eu fui presidente de conselho do idoso, eu trabalhei com sopão para crianças, com entidades, então eu sempre fui uma pessoa muito pautada nesse sentido. Até que então eu resolvi fazer uma pós-graduação, eu sempre fui muito religioso também, eu fiz teologia, metateologia, eu sempre fui músico, então, mãe, pega aqui para mim, por gentileza. Então, assim, eu me foquei na pedagogia e acabei pegando a pós-graduação, me focando na área teológica, porque eu tinha desistido da teologia. Então, eu acabei me focando no sentido de, já que eu não vou fazer teologia, eu vou para pós-graduação, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura,
né, que era em metodologia do ensino religioso, e de quebra ela tinha ênfases em sociologia e filosofia. Então eu acabei adentrando esse mundo, e aí que eu fiquei uma pessoa mais social ainda, né? Eu já era uma pessoa muito tímida no passado, e da timidez eu me explorei, e hoje eu falo mais que um rádio de pilha, né? Aonde tem Você era oportunidade de tímido? conversar, eu estou conversando. Não acredito que você era tímido. Meu Deus. Já fui um guri, um rapaz tímido, bem lá no passado, bem longe, que eu nem lembro mais. Bem lá no passado. E, enfim, a sociologia e a filosofia trouxeram muito de quem sou eu hoje. Porque eu fui uma pessoa no passado, a questão de conhecimento e pensamento, hoje eu sou outra. Principalmente porque uma coisa é você viver teoria, outra coisa é você viver práticas sociais. E hoje eu sou uma pessoa que vive prática social por ter me tornado também um homem com deficiência visual, né? Entendi. E o que te levou à vida do turismo? Você mudou Bom, da a água vida pro vinho, né? Porque você é a vida professor, você chegou a dar aulas? Chegou, Eu né? cheguei a dar aula até os 28 anos de idade, eu era professor concursado, eu dirigia, eu tinha uma vida normal, entre aspas, porque todos nós temos nossas limitações, isso eu aprendi no decorrer da vida, até mesmo quem não tem uma deficiência explícita, ou um CID, um laudo médico, existem suas limitações, né? Então, tem gente que tem medo do escuro, é uma limitação, tem gente que tem claustrofobia, é uma limitação. Então, não necessariamente precisa ser algo físico, visível, né? Então, desde então, eu me adentrei nesse meio assim. E como foi a tua pergunta que eu ia chegar lá? Como você entrou nessa vida do turismo? Aí, o que que aconteceu? Eu, de um dia para a noite, eu me vi uma pessoa em casa, aposentado, e eu sempre gostei de me sentir útil. Então, quando eu criei o Grupo Olhos Solidários do Brasil, eu já fazia muitas viagens, depois que eu me aposentei, com a minha mãe e minha irmã. E eu aprendi, por conta própria, né, a fazer pacotes de viagem muito baratos, né? E com a deficiência veio alguns direitos, né? E eu descobri o direito do idoso, o direito da pessoa com deficiência, em ingressos, meia entradas, e tudo aquilo que era muito caro, eu vi que podia se tornar pela metade do preço. Então eu comecei a fazer isso, e quando eu criei os Olhos Solidários no Brasil, o intuito foi de eu me autoconhecer e conhecer outras pessoas que passassem pelas mesmas dificuldades que eu. Então, aí eu comecei a criar os encontros, a princípio para conhecer outras realidades, outras pessoas, e no fazer encontros eu comecei no Espírito Santo. Automaticamente eu tinha que planejar o turismo, né? Não ia só encontrar as pessoas, ia ter palestra, fazer turismo, conhecer pontos turísticos e de uma forma acessível, né? Diferente do que tu fazer uma programação de viagem para pessoas que enxergam normalmente. Tinha que pensar no mínimo detalhe, no hotel, na pousada, nos passeios de barco, nas praias. E com isso eu fui me aperfeiçoando. E hoje os Olhos Solidários do Brasil têm mais de 10 anos em práticas sociais de ajudar a pessoa com deficiência na conquista dos direitos e também fazer um turismo, uma viagem acessível. Não só acessível no valor do dinheiro, mas também acessível no sentido de propiciar que o deficiente visual saia de dentro de casa e faça uma viagem de qualidade, acessível, sem medo de sair de casa, né? Então, que seja acessível com orientação em mobilidade, inclusão, acessibilidade nos ambientes que ela vai passear e fazer turismo. Então, eu me apaixonei por essa área. E hoje é uma das áreas que eu mais atuo dentro dos Olhos Solidários também, que é o turismo acessível. Deixa eu fazer uma observação aqui, Kari. Enquanto o nosso amigo Gaúcho estava conversando, trazendo essas informações, eu estava aqui consultando o Dr. Druziani, que é advogado, é amigo nosso, participa às quartas-feiras. Ele participou ontem, inclusive, de um programa especial. Um beijo, doutor Druziani. Mandou um abraço para a senhora também. Para não ficar dúvidas, e como a gente tem por obrigação fazer a informação de modo correto, eu vou colocar em tela aqui, viu, o seu Instagram, que tem o logo,
Ele disse que não tem problema algum. O que estava acontecendo é que estavam usando a bandeira de forma errônea. Aí houve essa questão de não utilizar bandeiras na campanha política, mas não significa que nós, que já temos os nossos símbolos, não possamos usar. Então é mito, é mentira esse negócio. Não pode usar a bandeira, o atleta ganhou e coloca a bandeira no... Não, isso é mito, pode ser usada a bandeira, mas como houve essa informação, eu achei por bem consultar quem entende de legislação, né? Então, já está em tela o Instagram, né? Que tem todas as informações, instagram.com/Olhos Solidários. Eu vou colocar aqui em tela, inclusive, o logotipo, que realmente ficou muito bonito, né? Tem até alguns stories aqui, certinho. Então, a bandeira são uns olhos, né? Os olhos que formam a bandeira. Então tá podendo, retira tudo que eu disse no começo e segue bola para frente. Estamos aí mostrando sem problema algum. O que não pode é usar indevidamente a bandeira para campanha política, e não significa que durante a campanha política nós não possamos usar os símbolos que já símbolos nacionais. Feita a retificação, continuamos com a programação. É bom ter um advogado amigo, né, Karen? É isso aí, é bom, doutor Druziani, valeu, te devemos essa. Porque eu estava assim, chateado não poder, né, expor, né, o trabalho do grupo, que o amigo Gaúcho falou algo ali assim, eu criei o grupo para mim, né, para mim, vamos dizer, para me conhecer, e por isso que dá certo. Quando a gente faz algo, primeiro para nós. Falou, nossa, pastora, que egoísmo. Não é egoísmo. É para nós, porque como que eu vou fazer para o outro, dar para o outro aquilo que eu não senti, que eu não recebi? Então, o amigo Gaúcho se conheceu e levou para os outros essa boa E essa ação. fala é tão verdadeira que hoje os Olhos Solidários, ele ocupa praticamente 90%, 80% da minha vida. Por quê? Porque quando eu entrei nu, cru, como um bebezinho quando vem ao mundo, né? Sem conhecimento do mundo da deficiência visual. Eu era uma pessoa precisando de ajuda. Muitas vezes as pessoas vêm precisando de ajuda psicológica, né? As pessoas acham que o mundo acabou quando descobre uma doença rara e vai perder a visão. Então, quando eu descobri, eu passava noites em claras, sem dormir, né? Pesquisando, querendo saber mais sobre a questão do meu problema visual. E foi criando um grupo desses que eu conheci inúmeras pessoas com o mesmo problema do que eu e outras que tinham problemas semelhantes, mas que estavam vivendo bem, que apesar das limitações conseguiram vencer suas dificuldades. E tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, eu tenho um coração muito agradecido. E aí nasceu os Olhos Solidários na veia, como eu costumo dizer. Saiu da teoria para a prática e passei a devolver todo o bem que eu recebi há 10 anos atrás, fazendo solidariedade para outras pessoas que, quando vêm até o grupo, vêm correndo buscando ajuda motivacional, psicológica, a conquista de um direito, como a aposentadoria, que é um direito, quitação da casa própria, os passes livres da lei, que existe o passe livre municipal, intermunicipal, interestadual, né? Por exemplo, quitação aquisição do carro 0 quilômetro, tantos os direitos, mas eu sempre, quando eu termino minha consultoria, eu costumo dizer para as pessoas, lembre-se que nós temos direitos, mas ainda temos mais deveres, né? Porque às vezes as pessoas procuram os Olhos Solidários correndo atrás apenas dos seus direitos, mas a gente precisa lembrar que a gente também tem muitos deveres a cumprir, e cumprindo os nossos deveres, automaticamente é mais fácil de fazer com que os nossos direitos aconteçam, e não só os direitos, como a questão de tudo que a gente criou no Brasil, como o projeto da conscientização do uso da bengala para orientação e mobilidade das pessoas. Os Olhos Solidários também ajudou a disseminar as cores das bengalas, né? Hoje, no meio da pessoa com deficiência visual, um deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual, hoje a gente não usa mais muito o termo deficiente, né? A gente usa mais o termo deficiência, né? Então, por causa que também está tendo, assim, o trabalho contra o capacitismo,
que é o preconceito com a pessoa com deficiência. As pessoas acham, às vezes, que são melhores ou piores, ou que têm deficiências melhores ou piores. Existe toda uma questão em relação ao capacitismo. Então, hoje, a gente não fala muito deficiente, fala na deficiência visual em si. Mas na deficiência visual em si, voltando a falar, né, a gente hoje divulgou muito no Brasil as cores da bengala, como a bengala branca sendo do cego, a bengala verde sendo do baixa visão, aquela pessoa que tem uma deficiência visual, mas que ainda tem um resíduozinho, que nem eu, que tem 5% num olho e 10% no outro, e com o óculos isso dá uma melhoradinha. Não que ajuda para ser uma pessoa como eu era antigamente, que trabalhava, que dirigia, que fazia tudo, né? E também tem o surdo cego, que também é a bengala branca com vermelho. No meio das pessoas com deficiência, né? Então, é muito conhecido, mas no público em geral não é. Então, o que nós, os Olhos Solidários, conscientizamos muito? Essas pessoas que chegam com vergonha de colocar uma bengala na mão e sentir preconceito do mundo lá fora, ter a consciência de que a bengala vai ser os seus olhos, vai ser seu braço direito, seu braço esquerdo, que vai lhe ajudar a não cair, não se machucar e seguir a vida caminhando em frente, independente da cor. Então, nós conscientizamos muito isso, a questão do psicológico, bater-papo amigo motivacional, esses encontros, essas viagens com amigos, com pessoas de todo o Brasil, né, e de Portugal. Tem muitos portugueses nos nossos encontros também, mostrando seus exemplos de vida, como funciona na Europa a questão dos direitos e a pessoa com deficiência visual, como é lá a vida deles, essa troca de experiências, né? Então é muito válido. E também essa questão da ajuda dos direitos, a questão de uma melhor qualidade de vida, apesar de que as pessoas hoje também não têm uma alimentação regrada, não praticam esporte. Então a gente incentiva as pessoas hoje a ter uma vida, no contexto geral, com a melhor qualidade possível, né? Seja na saúde mental ou na saúde física, independente da limitação que possua, né? Da questão visual. Deixa eu fazer aqui uma outra observação, cara. Durante a fala agora, mais uma vez, eu coloquei o seu Instagram e na hora que você estava falando da bengala, eu coloquei exatamente que tem um banner aqui no seu Instagram falando da bengala branca cego, bengala verde baixa visão, bengala branca e vermelha surdo e cego. Então, você estava falando, eu ilustrei aqui com a imagem para quem está nos assistindo. E entrei no Facebook, né, que tem um grupo que é chamado um grupo motivacional em formato de apoio à pessoa com retinose pigmentar e deficiências visuais em geral, e eu solicitei a participação do grupo. Eu não sei quem que é o administrador, se você tiver alguma gerência e puder aceitar, eu coloquei como Paulo Carvalho, tá? Porque é assuntos que nos interessam, né, cara? A gente sempre usa essas informações aqui no programa, viu? Então, embora eu não tenha, né, eu uso óculos, né, mas é só 5 graus só que eu perdi, então eu enxergo, né, com óculos, eu levo uma vida dentro dessa normalidade, isso e tudo mais. Mas eu gostaria de participar até para nos abastecer com informação. Achei muito interessante. Com certeza, no decorrer do dia ou durante agora a nossa transmissão, algum dos administradores vai estar te aceitando, ou depois mais eu mesmo vou estar aceitando, que é um grupo bem fechado, a gente faz live de vez em quando lá também, tira dúvida das pessoas na prática. E o interessante do que tu falaste, amigo, é que muitas pessoas que têm uma alta miopia, que tem um quadro degenerativo de visão que não chega a tornar uma pessoa com deficiência visual, nos seguem e nos procuram tirando dúvidas e querendo ter conhecimento também. E eu acho isso muito importante, muito importante. Sim, quando eu conheci o grupo, Paulo, eu fiquei encantada. É muito conteúdo, muito, muito mesmo. E todos assim, os administradores são pessoas assim que estão no foco, eles não desviam o foco, sabe? Eu sou muito observadora nisso, né? É um grupo, eu falei uma vez para o próprio grupo, é um grupo leve, apesar de ter tanto assunto que eu não consigo, mas é um grupo super leve. É muito bom participar desse grupo. E o legal, né? Tem umas regras lá que eu achei muito interessante. E, inclusive, como eu estava com problema com o telefone, né? Aí eu peguei e salvei meu amigo gaúcho no privado. Falei, meu Deus, eu preciso salvar ele, porque se eu sair, eu preciso voltar, porque tem uma regrinha lá que, né, da saída.
Falei, meu Deus do céu, não posso sair desse grupo, não. Sai de qualquer um desse, não. Mas vale a pena. O legal do nosso grupo é que ele, no WhatsApp, ele consegue chegar mais ao encontro das pessoas do que diretamente no YouTube, no grupo do Facebook ou no Instagram. Lá é mais superficial, mas quem chega até os grupos do WhatsApp, nós fazemos, às vezes, brincadeiras, bate-papo amigo. Às vezes a gente faz lá um jogo de perguntas e respostas de conhecimentos gerais. Porque hoje, as pessoas com deficiência, hoje eu vou falar no geral, não só visuais, ficam muito dentro de casa, não conhecem pessoas, e a internet, hoje, o meio da tecnologia, propicia momentos e coisas que antigamente essas pessoas não tinham. Por exemplo, jogar um jogo com outras 10 pessoas de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Hoje você não precisa sair de dentro de casa para jogar com os amigos. Então, coisa que antigamente era muito difícil para quem não tem um problema, né, de deficiência, imagine para quem tem uma deficiência. Então, a gente vê que quando faz alguns jogos, umas brincadeiras no próprio WhatsApp, o quanto as pessoas gostam, o quanto se motivam a participar, desde os diversos tipos de enquetes da vida social. Há poucos dias, teve uma polêmica sobre, se eu não me engano, Caio Castro. Ele comentou alguma coisa em relação à mulher, em relação a algumas questões. Foi um assunto que nós trouxemos para o grupo, de opinião, né? Se o homem paga ou não paga a conta sempre. Então, é uma questão, assim, que nós, homens com deficiência visual, e as mulheres com deficiência visual, também amam, também se relacionam sexualmente, também têm uma vida normal como qualquer outra pessoa. Mas quem vê de fora, às vezes acham que pessoas com deficiência, muitas vezes não fazem as mesmas coisas do que pessoas que não têm uma deficiência. Então, isso é bem engraçado, porque a gente vê nessa questão do preconceito de pessoas que, infelizmente, chegam a perguntar, mas como você faz para tomar banho? É verdade. Como você faz para a sua higiene pessoal? Então, são tantas perguntas e dúvidas que batem no senso comum da sociedade em geral, que é muito engraçado, de que imaginar que apenas a deficiência visual de uma pessoa, como se fosse incapacitar todo o resto, né? Então, eu já vi relatos de uma senhora, uma vez, dizendo que a cada vez que ela ia num restaurante, o garçom chegava no esposo e pedia, o que a sua esposa vai querer comer? Como eu posso fazer para atendê-la melhor? Até que um dia, ela levantou a cabeça e disse, moço, eu sou cega, eu não tenho problema intelectual. Então, sabe, são pequenas coisas que, às vezes, as pessoas não percebem que magoam as pessoas com deficiência. Mas, às vezes, não é nem por querer, é porque a sociedade não está acostumada ainda a nos ver no dia a dia. E nós estamos começando a ir para o dia a dia. Por isso que os Olhos Solidários está fazendo anualmente encontros internacional para levar esse povo para as ruas, para os restaurantes, para os comércios, porque são clientes, são consumidores, são pessoas, são cidadãos brasileiros que precisam ser vistos. E enquanto uma sociedade não enxergar nós na rua, não vai saber como lidar com a gente, como chegar na gente, como conversar com a gente, como poder nos ajudar, como poder nos entender. Às vezes as pessoas veem uma pessoa com bengala e elas acham que é pegar a bengala ou ir arrastando a pessoa para atravessar a rua. Tem todo um jeito para segurar essa pessoa segurar na outra. Tem todo um... Só que enquanto as pessoas não nos verem, não nos enxergarem, é por isso que é tão importante grupos como os nossos colocar a pessoa com deficiência no Brasil e no mundo nas ruas, para viver, para sair de dentro de casa, dessa prisão domiciliar que há décadas e décadas fez com que o deficiente, como num todo, ficasse dentro de casa. Deixa eu puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, ou a sardinha para o nosso prato, sei lá, como queiram. Mas antes, eu tenho uma dúvida, eu preciso perguntar, antes de fazer a minha observação, uma dúvida que surgiu agora aqui, o amigo gaúcho. Homem paga ou não paga a conta da mulher? O Caio Castro disse que nem sempre precisa. Aí ele foi bombardeado nas redes sociais. Vocês discutiram no grupo.
paga ou não paga? Qual foi a conclusão que o grupo chegou? É verdade, eu não lembro dessa, eu não vi. Qual foi? Teve algumas conclusões, eu vou falar 3 conclusões. Teve algumas conclusões que acharam que o homem hoje não é mais cavalheiro, que o homem hoje ele não é mais elegante, não tem mais o cuidado, fino trato com a mulher como tinha-se antigamente. Tem uma outra opinião de que a mulher se empoderou de tal forma na questão dos âmbitos sociais, como o feminismo, por exemplo, de que ela acha que ela tem o direito, tanto quanto o homem, de pagar a conta e que ela não se sente à vontade, muitas vezes, de não dividir. Raras exceções, mas algumas mulheres colocaram essa opinião. E, em sua grande maioria, as pessoas concordaram de que quando se é um casal já que constrói algo juntos ou que quer construir algo juntos, não tem o porquê, de vez em quando, a mulher também ajudar a dividir a conta. Porque tudo que ambos constrói para o bem próprio comum dos dois. Não é uma vida individual, onde quando você é casal, você vai pensar de uma forma, quando você não é casal, é de outra. E daí, nesse senso comum, se chegou. Quando eu convido como homem, eu estou te convidando, por que não pagar? Quando a mulher convida e você não tem condições, por que não você ser humilde a ponto de dizer, não estou podendo? E se a mulher dizer, não, mas eu pago então desta vez? Por que a mulher não se oferecer também em contribuir na relação? Quando se vai se construir algo junto. E quando o homem percebe que a mulher quer contribuir numa relação, essa mulher é para a vida. Porque se colocou que muitas mulheres, não generalizando, sugam do homem, mas não querem contribuir. Lembrando das individualidades, que todo homem tem que sobrar algo para se satisfazer, toda mulher tem que sobrar algo para ela satisfazer, em questão de financeiro. Por quê? Porque mesmo diante de uma construção, nós somos seres individuais. Antes de casar como solteiro, eu tinha algumas vontades, desejos e eu fazia. Antes da mulher casar e ficar comigo como solteira, ela tinha algumas vontades e fazia. Depois de casado, ambos vão fazer coisas juntos. Então, é saber mesclar. Nem 8, nem 80. É meio termo. Sim, o homem tem que pagar, tem que tudo como provedor, a opinião da grande maioria, mas não impede da mulher também contribuir e ajudar quando realmente for a questão. Perfeito. Bom, deixa eu cumprimentar o doutor Druziani. Saudades, pastora Karen. Ele está aqui acompanhando a gente agora. E a Ana Rúbia Campos. Bom dia, meus queridos. Bom, deixa eu fazer a observação que eu queria. Logicamente, essa aí foi só para contextualizar o assunto. Você queria saber mesmo. Eu queria saber como que eu vou lidar com a minha esposa hoje. É eu que vou pagar, se eu vou dar conta para ela. Mas integração e cidadania, né? Nós começamos inclusão e cidadania, teve a música, né, Karen? Nós começamos inclusão através da música, inclusão e cidadania. Hoje temos o integração e cidadania. E dentro da sua fala, em um determinado momento, você disse sobre que as pessoas, né, no caso de ajudar aí o deficiente, ou a mulher que está no restaurante, ela é cega, mas o intelecto está tranquilo, a gente vai ajudar o cego a atravessar, a gente puxa pelo braço, às vezes ele nem quer atravessar a rua, mas você viu ele perto da esquina, você já vou ajudar o ceguinho a atravessar a rua, né? Porque é mais ou menos nesse sentido. E aí vem essa questão. Hoje existem muitas legislações que acabam de alguma forma, trazendo o deficiente para o ambiente de trabalho. Hoje existe uma legislação que a empresa, determinado a quantidade de números de funcionários, tem um percentual que obrigatoriamente tem que contratar pessoas com deficiência. Aí vem a famosa pergunta, eu queria, aí, tanto você quanto a pastora Karen poderia contribuir nessa fala. E já estamos em cima do horário também. As pessoas, por lei, fazem, mas continuam não incluindo, não integrando e não enxergando as pessoas com deficiência. Eu não sei se fui claro no que eu quero pontuar, né? Foi super claro. A gente entende que a lei te obriga. Eu vou, né? Porque a lei me obriga, mas não que eu queria. Eles não conseguem ver que
que a pessoa que tem alguma deficiência, a pessoa que é portadora de uma deficiência, ela, né, pessoa com deficiência, né, portadora também, já não usa mais essa nomenclatura. A pessoa com deficiência, ela tem intelecto e ela produz tanto quanto. No entanto, só o acolhe porque a lei manda. É isso, Gaúcho? É isso mesmo, né? Eu acho que a pastora Karen também vai poder contribuir em alguma forma, mas eu vejo muitas pessoas com deficiência visual, como com certeza outras deficiências devem contribuir e falar também, no mesmo contexto, de que é mais difícil fazer com que os direitos sejam realmente válidos e validados, porque existe muita resistência de que, só porque é deficiência, a pessoa vai ter mais direito do que eu, ou vai pagar menos do que eu, por exemplo, no ingresso, no cinema. A pessoa com deficiência, ela paga meia entrada, né? O seu acompanhante, quando necessita, paga meia entrada. Em alguns eventos culturais, parques e tudo, a pessoa cega não paga. E às vezes o acompanhante também não paga. Lá em Gramado mesmo, nós vamos ter o nosso segundo encontro internacional, várias instituições, empresas, não cobraram dos deficientes visuais, só a meia entrada do acompanhante. Então, a gente vê que muitos fazem de bom grado e bom coração por querer contribuir com a causa, mas a gente vê que muitos só fazem porque realmente a lei manda. E é muito triste quando você vê que, às vezes, tem que ter um direito para você ter um bom olhar sobre o outro, né? Você tem que ter um direito para poder fazer valer acontecer alguma questão. Por exemplo, a questão da orientação e mobilidade, né, deveria estar já disseminada em todo o Brasil. Tu chega ainda em certas prefeituras, em certas cidades interioranas, em certos lugares, que a mobilidade não existe, que a fila prioritária não existe. Eu, há pouco tempo atrás, não faz 2, 3 anos, eu fui na minha prefeitura, e olha que os órgãos públicos deveriam ser os primeiros a ter a questão da prioridade, da fila prioritária e tudo, né? Já há muitos e muitos anos que isso já existe. E eu vi uma porção de mulheres grávidas, idosos, pessoas com deficiência, e eu era uma dessas. Lá na fila na prefeitura para ir no IPTU, para ir na Secretaria de Saúde, para várias questões, e não existia uma fila prioritária. Eu cheguei no prefeito e disse, olha, eu sou professor aposentado no município, e até eu me encontrar na condição que eu estou, eu nunca tinha reparado algo. Olha como somos, como seres humanos sociais. Eu só fui reparar a necessidade quando eu precisei. Por que o ser humano só repara algo tão primordial quando ele precisa? E aí, eu, como sempre fui uma pessoa social e lutou pelas causas sociais, eu disse, não, a partir da próxima vez que eu vier aqui, é lei, a prefeitura tem que dar o exemplo. Eu quero ver fila prioritária aqui nos atendimentos da prefeitura municipal. Não deu uma semana, 2, providenciaram, na próxima vez que eu fui lá já existia prioridade. Então, para vocês verem, isso ainda é um longo processo de que só se faz e se cumpre as coisas porque é lei muitas vezes. Já cheguei em lugares que quiseram me negar os meus direitos. E eu tive que mostrar o número da lei e a pessoa entrar no Google e dizer, não, realmente é verdade. Desculpa, o senhor tem razão. Vamos lá, cara. A gente vai ter que ir conduzindo, porque na sequência, na próxima live, eu vou estar com o doutor Evandro Carniato e a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha que beleza! Eu não sei, a gente consegue, né, Paulo? Fazer uma... E da cidade, deixa eu ver a cidade que ela vai estar aqui, que eu me perdi aqui, mas ela vai estar falando, e inclusive um termo bastante interessante, né, que eu vou estar aqui com a doutora... vamos lá. Cadê a doutora aqui, gente? Achei. Ana Paula Arruda, ela é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Aguaí, e ela é procuradora da Câmara Municipal daquela cidade. E o tema que a gente vai estar conversando é sobre as atribuições e prerrogativas da Procuradoria Jurídica do Legislativo. Um assunto interessante. Vamos lá, cara. Eu concordo com o Neutoir, né, o amigo gaúcho. As pessoas, hoje, quando ele fez essa pergunta, né, por que a gente só vê a realidade do outro quando a gente passa por ela?
Bem simples, porque o ser humano ele é individualista, né? Nós somos individualistas. Gente, isso é nosso. Nós somos individualistas. Aquilo que me faz bem é a vida que segue. Infelizmente, são poucas as pessoas, são poucas, gente. As pessoas que têm o amigo gaúcho, isso é até um tema para a gente adentrar, você como filósofo e religioso, e a filosofia vai ajudar muito nisso. As pessoas são poucas que têm essa evolução, que eu chamo de evolução espiritual, evolução emocional, evolução sentimental. As pessoas só querem para elas, nós só queremos para nós. É algo assim que está arraigado, vamos falar do nosso país, que é onde a gente vive, sabe, Paulo? Que está arraigado no nosso país. Eu vou fazer aquilo que é bom para mim, o outro, sei lá, se der, né, eu faço. Aí quando a gente passa a viver uma realidade, né, que não é... Isso, em primeiro lugar, nos assusta, porque o novo nos assusta, como o ficar cego, ou ter outra limitação, né, ficar diabético... Então, isso assusta. Aí a gente passa a olhar para aquela situação com um olhar afetuoso. E é uma linha que eu tenho, do que o ser humano é individualista. Mas, amiga, hoje você vai voltar para a gente falar sobre isso na área filosófica, tá? Na filosofia. Pode se preparar. Eu agradeço o carinho, agradeço a oportunidade. Passa muito rápido, né? A gente tem tantas coisas para falar e quando vê, passou. Mas isso, que Deus abençoe, que Deus abençoe o trabalho. E é sempre muito bom estar divulgando, né, essas causas sociais como os Olhos Solidários do Brasil. Eu quero mandar em especial um beijo para sua mãe, tá? Para sua irmã, um beijo para vocês. E tomem bastante chimarrão aí por mim, eu gosto muito. Vou entregar o beijo para elas e com certeza elas vão mandar outro. E gratidão por essa oportunidade. Paulo, eu não tô sem fone, então eu tô perdida no horário. Eu não consigo ouvir duas vozes hoje ao mesmo tempo, nem três. Só... Já deu o horário, é 11h59. Então eu vou me despedindo por aqui, agradecendo ao nosso Deus, Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, e a você, ouvinte, por essa oportunidade. E que o Divino Criador possa abrir o nosso coração mais e mais, os nossos olhos, a nossa espiritualidade, a nossa mente, para fazer o bem, não importa quem. Sim, derramar, que possamos dar ao outro muito mais amor. Doar sem cessar. Eu sempre tenho isso comigo, né? Dar de si, às vezes sem pensar em si. Porque quando a gente ama, dá amor para o outro, a gente não precisa se preocupar, porque se a gente multiplica o amor, ele vem para nós com certeza. Então, um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo se multiplique em nosso meio. Paulo Carvalho, um beijo do coração. E gratidão aí, porque hoje meu telefone novo, né? Então, estou apanhando, mas eu vou melhorar com ele. Obrigado. Só para concluir, quando a qualidade, o conteúdo, o bate-papo é bom, o tempo passa e acaba, né? Mas é verdade. Vamos marcar outros encontros aí para um bate-papo, né, para a gente falar de outros assuntos e especificar, porque dentro do conteúdo que nos foi passado, nós não conseguimos falar nem um terço do que estava proposto. Então, a gente marca mais vezes. Um abraço, viu, Neutoir? Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Deixo em tela para vocês um pouquinho o Instagram do Olhos Solidários. Encerro, vamos